Olá, gente, olá, Pibac, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que honra poder participar desse momento tão especial na vida da amada igreja, onde ela completa 107 anos de existência, proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar registrado aqui os meus parabéns à amada igreja, de entregar o abraço da segunda igreja batista ao coração de cada membro da amada igreja. Parabéns, pastor Tiago e equipe, pelo lindo trabalho que os irmãos estão desenvolvendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e que de fato, como o tema desta conferência nos diz, a amada igreja possa encontrar lugares altos, viver em lugares altos, entendendo que tudo aquilo que já se passou ao longo de 107 anos foi bom, foi maravilhoso, somos gratos, mas sabemos que não é o suficiente para que os irmãos venham a viver tudo aquilo que Deus ainda tem preparado, tudo aquilo que Deus ainda tem como sonho, tudo aquilo que Deus ainda tem como propósito na vida desta amada igreja, na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. E pensando a respeito deste tema mais alto, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso de número 8. E assim dizem as Escrituras: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Entendo que nós estamos vivendo tempos desafiadores, e entendo que isso não é diferente na vida da amada igreja, na vida da Pibac. Estamos vivendo um ano desafiador, um ano que tem nos feito pensar e repensar a nossa vida enquanto igreja. Estamos vivendo um ano em que o Senhor Jesus tem nos feito avaliar como estamos caminhando enquanto igreja, e perceber que uma igreja está completando mais um ano de vida no meio desta crise em que nos encontramos, e ver que ela, no meio da crise, deseja alcançar lugares altos, é verdadeiramente maravilhoso e poderoso. E eu gostaria de, nesta palavra, trazer os irmãos a pensar sobre como alcançar este lugar alto,
como ir onde Deus quer nos levar enquanto igreja, enquanto servos dele, porque do fundo do meu coração eu desejo e oro para que a Bibac continue a crescer de forma poderosa, continue a subir de forma poderosa, que ela possa subir em números de membros, que ela possa subir em números de seminaristas, que ela possa subir em números de congregações, que ela possa subir em todas as áreas da sua vida, que ela possa subir o mais alto possível, que ela possa ir ao lugar mais alto em Deus possível, assim como eu desejo que você possa subir o mais alto possível na sua vida com Deus, na sua experiência com Deus. Mas o que eu gostaria de compartilhar com você nessa palavra, com a amada igreja nessa palavra, é que se desejamos viver lugares altos, e se desejamos ir mais alto, nós precisamos, na verdade, descer. Se nós queremos ir mais alto, todos nós precisamos descer. Nós precisamos estar aos pés de Jesus, porque este é o lugar mais alto que nós podemos encontrar, que nós podemos ir aos pés de Jesus. O texto que lemos diz no verso 3, parte A: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Ah, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos aos pés de Jesus, aí sim estamos verdadeiramente em lugares altos. Quando nós nos derramamos aos pés de Jesus, nós estamos verdadeiramente encontrando lugares altos em nossa vida, em nossa experiência, em nossa caminhada. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aos pés de Jesus, nós vamos nos desprendendo de algumas coisas que são boas para nós. Sim, é exatamente isso. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós alcançamos lugares mais altos, porque vamos nos desprendendo de algumas coisas que são boas para nós. O verso 3, parte B, diz que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aquele perfume era algo bom, aquele perfume era algo precioso. Aquele perfume era importado, ele representava cerca de 1 ano de trabalho. Nós precisamos notar que Maria não está oferecendo algo que não era bom. Pelo contrário, Maria está oferecendo algo que para ela era muito bom, muito bom. Mas ela resolve abrir mão do que era muito bom para ela, para adorar a Jesus. E na nossa caminhada de vida, enquanto servos, enquanto igreja, se quisermos alcançar lugares altos, ou seja, se quisermos caminhar aos pés de Jesus, em vários momentos da nossa vida, teremos que abandonar algumas coisas que humanamente são boas para nós. Se queremos viver em lugares altos e viver o que Deus tem preparado para nós, nós vamos precisar sim abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que é ruim para nós, mas teremos também que abrir mão de algo que é bom para nós. Com certeza você se lembra de Abraão, o homem que para viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, o homem que para viver em obediência à palavra de Deus, estava disposto a abrir mão de Isaac. Isaac não era algo ruim para Abraão, pelo contrário, era algo bom.
era o filho da promessa, e esse homem estava disposto a abrir mão de Isaac para viver em obediência à palavra de Deus, para viver em obediência à direção de Deus, para viver em lugares altos com Deus. Pedro e André, quando chamados por Jesus, tiveram que abrir mão de pai, tiveram que abrir mão do trabalho deles, para viverem aquilo que Deus tinha preparado para eles. Ei, meu irmão, sabe o que eu estou te falando? Que se nós queremos viver lugares altos e voar mais alto com Deus, experimentando as promessas de Deus, experimentando os planos de Deus, experimentando os propósitos de Deus, o exponencial de Deus, os milagres de Deus, o manifestar da glória de Deus, muitas vezes teremos que deixar algo que para nós é bom. O que você precisa deixar de bom, que talvez esteja atrapalhando a sua caminhada com Deus e de alcançar lugares mais altos com Deus? Talvez as suas redes sociais, porque necessariamente elas não são ruins, elas são boas, são armas poderosas, porém poderíamos estar experimentando coisas muito maiores e aproveitando do nosso tempo de outra maneira, mas infelizmente perdemos muito tempo com as redes sociais, talvez o futebol, talvez a televisão, enfim, quantas coisas boas de vez em quando nós não precisamos abrir mão para experimentar o sobrenatural de Deus. Ah, meu querido irmão, se queremos ir mais alto, precisamos estar aos pés de Jesus, porque quando estamos aos pés de Jesus, vamos mais alto, porque entendemos que fomos chamados para agradar somente a Jesus. Nós estamos aqui para agradar somente a Jesus. A igreja está aqui para agradar somente a Jesus. A igreja está aqui para anunciar somente a Jesus. A igreja está aqui para pregar somente sobre Jesus. A mensagem da igreja é sobre Jesus. Aliás, a igreja não tem direito de pregar outra mensagem que não seja a mensagem de Jesus. Portanto, se queremos ir mais alto, precisamos estar aos pés de Jesus e entender fomos chamados para agradar somente a Jesus. Acompanhe comigo os versos 4, 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido? E por que esse dinheiro não foi dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Perceba, Maria está interessada em demonstrar o quanto ama a Jesus. E por estar interessada em demonstrar o quanto ama a Jesus, não fica preocupada com a opinião de quem está à sua volta. Maria não fica preocupada com as muitas vozes ecoando à sua volta. Para Judas, Maria estava desperdiçando dinheiro. Para Judas, Maria estava desperdiçando recursos. Para Judas, Maria estava tendo atitudes erradas, desperdiçando bens, desperdiçando dinheiro. Mas para Maria, desperdiçar, na verdade, era viver uma vida medíocre e voltada somente para os interesses desta terra, voltada somente para os interesses deste mundo. E Maria não dá ouvidos à voz de Judas. Maria tem esse ato de adoração sem querer ser elogiada. Maria tem esse ato de adoração sem querer ser reconhecida. Porém, é interessante também notar que Maria tem esse ato de adoração sem se importar nem um pouco com as críticas levantadas. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã,
Querida igreja Pibac, se queremos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, se queremos estar em lugares altos, ir para lugares mais altos, se queremos ser encontrados aos pés de Jesus, que é o lugar mais alto que alguém pode estar, nós não podemos nos preocupar com as críticas destrutivas. Nós não podemos nos preocupar com as muitas vozes. Eu acredito que Maria, assim como Isaías, foi alguém que viu o rei. E quem vê o rei não se preocupa com as vozes ao redor, não se preocupa com o que estão dizendo ao redor, não se preocupam com as críticas, não se preocupam com as perseguições, continuam focados em fazer a vontade de Deus, continuam focados em agradar ao Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus está aqui para agradá-lo, para exaltá-lo e para proclamar a palavra dele. Se nós queremos alcançar lugares altos, nós precisamos parar de ouvir as pessoas que não amam a Deus, parar de ouvir as pessoas que não amam a igreja de Cristo, parar de ouvir as pessoas que são negativas, parar de ouvir as pessoas que são rebeldes, porque enquanto estivermos ouvindo essas pessoas, estaremos impossibilitados de ouvir a Deus. Quero ouvir a Deus? Pare de ouvir as vozes que estão ao seu redor, porque enquanto vivermos a vida que as pessoas querem que vivamos, nós não vamos viver a vida que Deus tem preparado para nós. É por isso que a igreja que deseja alcançar lugares mais altos em Cristo Jesus, em Deus e nos propósitos eternos de Deus, precisa ouvir única e exclusivamente a voz de Deus. Igreja Pibac, se importe com o que Deus pensa a respeito de você. Se importe, Pibac, com o diagnóstico que o Senhor da igreja faz a respeito de você. Ouça, Pibac, a voz de Deus a respeito de você e prossiga para o alvo. Se importe, Pibac, com o que Deus pensa de você. É tempo de crescer, é tempo de alcançar lugares mais altos, mais poderosos. É tempo de estar aos pés de Cristo Jesus, porque quando estamos aos pés de Cristo Jesus, entendemos o que verdadeiramente, o que realmente importa. Olhe para o verso 7 e também para o verso 8. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês terão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. É interessante notar que Judas usa o discurso da política de boa vizinhança. Judas usa o discurso do politicamente correto. Este é o discurso de Judas. Judas usa o discurso das boas obras. Ele diz: que desperdício, era melhor abençoar os pobres, era melhor usar os recursos de uma outra maneira, de uma maneira mais proveitosa. Mas esse não era o sentimento do coração de Judas, e por isso Jesus o repreende, e o repreende dizendo: não, Judas, o melhor é me adorar. Não, Judas, o melhor é me exaltar. Não, Judas, não. O melhor é me adorar, porque este é o tempo oportuno. E é muito interessante, irmãos, porque se queremos alcançar lugares altos, ir a lugares altos enquanto igreja, nós precisamos entender que fomos criados para adorar. Eu e você fomos criados para adorar a Deus.
Este é o propósito maior da nossa vida: adorar a Deus. Este é o propósito maior da Igreja de Cristo Jesus: adorar a Jesus. Essa é a nossa tarefa principal, adorar a Cristo, exaltar a Cristo, glorificar o nome de Cristo, conhecer a Cristo, porque alcançamos lugares mais altos quando conhecemos a Cristo. A igreja alcança lugares mais altos quando ela conhece a Cristo. Alcançamos lugares mais altos enquanto servos de Deus, encontramos lugares mais altos enquanto igreja do Senhor Jesus, quando nada mais importa em nossas vidas a não ser conhecer a Cristo. Alcançamos lugares mais altos quando a luz de Cristo brilha em nós. E só depois de entendermos isso, só depois de conseguirmos desenvolver uma vida de adoração, só depois de aprendermos a estar aos pés de Jesus, é que estaremos prontos para servir a Jesus com a motivação correta, ou seja, servir para a glória de Deus e não para benefício próprio. A igreja não está na terra para promover o seu próprio nome enquanto instituição. A igreja está na terra para promover o nome do dono dela. A igreja está na terra para promover o nome de Cristo, para fazer o nome de Cristo conhecido, exaltado e glorificado. Nós alcançamos lugares mais altos quando estamos aos pés de Cristo, pois aos pés de Cristo derramamos tudo e nos derramamos a Ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Enquanto igreja do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com a PIBAC que juntos sejamos o vaso de alabastro que precisa ser quebrado. E verdadeiramente, se queremos lugares mais altos, precisamos primeiro sermos quebrados. Nós precisamos ser o nardo precioso que precisa ser derramado. Nós precisamos nos derramar aos pés de Jesus. Nós precisamos nos prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e louvado seja o nome dele por isso. Eu não tenho dúvidas de que a PIBAC, durante toda a sua história centenária, tem se derramado aos pés de Jesus. E o desafio continua sendo o mesmo: que a PIBAC, que nós, todos nós, enquanto servos do Senhor Jesus, possamos nos lançar aos pés de Cristo e então sermos por Ele levados a lugares altos, para que todos os propósitos dEle, para que todos os planos dEle, para que todos os sonhos dEle se cumpram na nossa vida enquanto filhos dEle, enquanto igreja dEle. É somente aos pés de Jesus, é somente derramados aos pés de Jesus que chegaremos a lugares mais altos e seremos sal nesta terra, seremos luz nesta terra, seremos a resposta para a nossa geração. Parabéns, PIBAC, mais uma vez. Parabéns a cada membro desta amada igreja. Louvado seja Deus pela vida dessa igreja que tem feito a diferença, e que lugares mais altos sejam alcançados para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe
em nome de Jesus.